bem-vindo, bem-vindo a mais um Saúde em Movimento com o Transmontano, o programa que fala da atividade física como forma de promoção da saúde e bem-estar. Hoje a gente vai contar mais uma história inspiradora, a gente vai conversar com a Lise. A gente também vai visitar mais um projeto muito bacana que acontece no centro aqui de Santos, é o projeto Bruto Fruto. E vai ter um papo muito bacana também com o Dr. Asdrubal Tomás, que é médico clínico geral e vai tirar todas as nossas dúvidas, sabe aquelas dúvidas do dia a dia? O papo vai ser muito legal, tá imperdível. Eu já estou aqui com ela, nossa associada há mais de 6 anos, é a Lise. A gente está em Praia Grande, no Espaço Fluir, e ela vai contar uma história pra gente que é muito legal. Lise, bem-vinda. Fala pra mim, a gente estava batendo um papo antes dessa entrevista começar e você disse que a atividade física sempre fez parte da sua vida. Então conta, vamos pensar lá de trás, como é que essa disciplina, você colocou essa disciplina na sua vida, na sua rotina? Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. E realmente a minha história começa desde pequenininho. Meu pai era atleta, ele foi halterofilista e era seguidor do método Cooper, né? Então era tudo certinho, era aquela pessoa que saía da ponta da praia, ia até o Ilha Porchá e volta todos os dias. Então, alimentação muito certinha. Então você tinha um grande exemplo dentro de casa mesmo, né? Tinha um grande exemplo, né? Sempre a gente preocupado, meu pai sempre preocupado com a saúde dos filhos, né? E foi assim. Quantos irmãos? Você e mais? Nós somos, no total, somos 7 irmãos. Olha, família grande, descendente de alemães. Então, você passou por uma educação mais rígida por conta dessa descendência ou não? Vocês eram uma família, o seu pai é esportista, acho que você tinha uma rotina mais tranquila, né? Não havia essa rigidez dentro da minha casa, né? Eu sempre segui essa coisa de ver o meu pai, né? Eu lembro que tinha num quarto, tinha um espelho muito grande, então meu pai fazia atividade e sempre com pesos, e eu acompanhava aquilo, né? Vai trazendo a vontade. A gente sempre diz que educa pelo exemplo, né? Então talvez a sua história é realmente o que demonstra isso. E tem também um outro momento da vida da Lise que eu acredito que o fato de você ter uma boa estrutura física, um bom cuidado nutricional também te ajudou a passar por 4 partos, não foi isso? 4 partos normais, sem anestesia, tranquilo, sem trauma nenhum, né? Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, sempre fui uma pessoa ativa. Então eu sempre... Mas você diz ativa praticando atividade física regular mesmo, não só o fato de ser ativa. Você sempre escolheu uma modalidade e praticou? Sim, sempre. Mas assim, a minha preocupação em relação aos filhos é que não passasse nada de ruim para eles, né? Então eu sempre me preocupei, eu sempre fui focada nessa parte de saúde, de seguir uma boa alimentação. E isso hoje me traz uma grande diferença. Maravilha. E agora, já na fase 60 a mais, a gente também tem que ter cuidados, eu diria, um pouco especiais, né? Sim. Tem que ter uma atenção um pouco maior. E aí, me fala como é o seu dia a dia hoje. A gente está no estúdio de Pilates, vocês estão vendo, ela já me confidenciou aqui que Pilates é a atividade preferida dela, então me conta a sua rotina. Quando começou a paixão pelo Pilates e me conta a sua rotina hoje? Eu faço Pilates há 11 anos, numa época que não se falava no Pilates, né? Não tinha essa coisa. Não era tão popular, né? Não era. E existia um pouco de preconceito, porque o Pilates era visto como, é para homem. Não é para homem, é para idoso ou é para mulher. Né? Eu entrei para conhecer, né? Aí comecei. E aí se apaixonou? Não, imediato. De imediato não. De imediato a gente se apaixona não. Eu pelo menos eu não me apaixonei.
Mas eu acho que é importante entender os benefícios da atividade, sim, né? Quando sim. você percebe os ganhos funcionais que a modalidade te traz, fica mais fácil de você aderir, né? Aos protocolos, aos treinos, né? Mas o que fez toda a diferença para mim, de gostar realmente, de levar a sério, foi quando eu conheci a minha instrutora, a Fabiola. Então você teve aí um anjinho da guarda. Com certeza, eu falo isso até hoje. A Fabiola é o que faz diferença na vida de todos aqui dentro do estúdio. Que legal. Né? Então eu acabei me apaixonando e isso aqui para mim é vida. Pilates para mim é vida. Quantas vezes por semana? Quanto tempo você treina? Eu faço 3 vezes por semana, aula de 50 minutos. Bem, é assim. E direto. O seu treino hoje já é um treino, eu diria, mais puxado, mais forte? Bem mais forte, sem dó, viu? Mas eu vou falar, a gente gosta. Eu como veterana, né? Eu tenho uma paixão. Isso aqui para mim é minha vida, é sério, porque Pilates é movimento, né? E também, em primeiro lugar, autonomia. Que nessa fase é muito importante que a gente conquiste cada vez mais. Exato. Né? Então, se você puder deixar um recado aqui para quem está em casa, ainda em dúvida, com preguiça para se exercitar, fala para eles o que você já conquistou praticando atividade física, do ponto de vista de saúde mesmo, como é que você se sente, quais foram os ganhos reais que você pode relatar e qual é a dica para quem está com preguiça ainda e não começou. Bom, em primeiro lugar, a boa vontade. Tu tem que querer, né? Ter boa vontade de fazer alguma atividade. Não precisa ser o Pilates, né? Nós temos essa necessidade porque o ser humano ele foi feito para movimento. Mas assim, eu vou falar no Pilates. Vem conhecer, vem fazer uma aula experimental. Vai ver o quanto é gostoso, o ambiente muito bom, super agradável e para mim fez uma diferença, principalmente a parte mental. Tá? O Pilates tem isso, ele trabalha com a parte mental. A gente sai daqui se sentindo feliz, se sentindo bem, né? Então, em primeiro lugar, vem a parte mental, que hoje em dia é muito importante, e a parte física, não tem nem o que falar. A parte de mobilidade, a gente consegue fazer todos os movimentos com autonomia, o dia a dia dentro de casa. Então, o que a gente aprende aqui no Pilates é o que a gente faz fora de casa, né? Na rua, ou amarrar um sapato, ou subir escada, mas para tudo. Eu amo. Venham, gente, venham. É muito importante uma atividade física. Gente, depois desse incentivo, a gente não tem mais desculpa, né? Então, foi muito boa essa história, mas fica com a gente, o intervalo é rapidinho, a gente volta já com mais novidades. Você sabe que saúde é coisa séria. Por isso, o Transmontano tem o plano certo para você, sua família e sua empresa. Com uma ampla rede de serviços própria e credenciada, incluindo a nova unidade GESP Santos e o Hospital IGESP Litoral, o mais moderno da Baixada Santista, para atendimento completo, adulto e infantil. E ainda conta com o laboratório IMD, Medicina Diagnóstica, que oferece padrão de excelência internacional. Sua saúde merece o melhor. Venha para Transmontano. Estamos de volta e quem vai conversar com a gente hoje é o Dr. Asdrubal Tomás. Ele é cirurgião vascular e coordenador do serviço de pronto atendimento adulto aqui no Hospital IGESP Litoral. Doutor, bem-vindo. A gente está vivendo uma época aí de instabilidade climática, né? Ou seja, de manhã é frio, ao longo do dia é calor, à noite a temperatura cai de novo. E como é que está acontecendo? O que você está percebendo de movimentação, principalmente no nosso pronto atendimento, sobre as síndromes respiratórias? Essa é uma época onde elas aparecem com maior incidência, né? Sim, esse período agora que a gente está passando do ano é um período onde aumenta o nosso atendimento de pacientes com síndromes respiratórias, devido mesmo ao que você falou, essa mudança, essa instabilidade do clima, de temperatura e até mesmo hoje em dia, o dia a dia que a gente vive no ar-condicionado. Então,
muitas vezes a gente tem que tomar atenção com isso também. O choque, né? Primeiro que o ar-condicionado, você tem um ar, né? A qualidade do ar que você respira no ambiente de ar-condicionado é ruim. E tem também a questão do choque, né? Porque às vezes você sai de ambientes muito quentes ou muito frios e esse choque também pode agravar os sintomas. Pode, que aí a gente às vezes está no nosso dia a dia, a gente está aqui e está com ar-condicionado, mas vai sair para a rua, está uma temperatura mais elevada. Então a gente tem esse choque térmico, e isso favorece. E também lugares que a gente, às vezes, tem lugares que não faz a higienização, tudo isso direitinho. Então, paciente que tem rinite, paciente que tem bronquite, então acaba ficando com sintomas exacerbados e vem mais vezes aqui no pronto-socorro. E você percebe uma preocupação, vocês têm como médico, tem uma preocupação maior com o paciente idoso? Paciente idoso, a gente tem que lembrar que eles tem suas peculiaridades, né? Então, nem sempre o paciente idoso vai ter uma febre por conta de uma gripe ou um sintoma gripal. E isso é importante, né? Deixar um alerta, porque às vezes a gente entende que o caso só é grave quando tem febre. Porém, no caso do idoso, precisa ter atenção que às vezes a febre não vem associada. Não vem. Aí, paciente mais idoso, a gente tem que tomar atenção ao jeitinho dele, né? Então é aquele paciente que, se ele é mais ativo, você começa a ver ele mais prostradinho, não querendo se alimentar. Por vezes ele tem uma debilidade também da parte nutricional, então ele não tem aquela força para estar tossindo. Então fica aquele pigarrozinho, e aí fica tentando ali tossir. Esses são sinais que pode ser que o paciente está desenvolvendo um quadro infeccioso. E aí é fundamental procurar ajuda médica, porque muitas vezes esses casos podem ser tratados com antibiótico terapia, e aí não é só um antigripal que vai resolver o problema, né? Isso, dependendo do grau da infecção no paciente, a gente precisa entrar com antibiótico. A gente só pede hoje em dia, bastante vezes, ao paciente não se automedicar justamente por conta disso. Super importante isso. Porque, tô com dor de garganta, vai lá e toma uma amoxicilina. Porque aí mascara também o problema, né? Além de mascarar, a gente acaba ganhando resistência. Então, a bactéria que está com o paciente, nem sempre um sintoma ou uma doença gripal é de bactéria, que o tratamento é com antibiótico. Às vezes é só um vírus, então o tratamento o antibiótico não vai fazer o efeito que deveria fazer. E tomar cuidado, por conta do uso inapropriado do antibiótico, as bactérias ganham resistência. Então, quando antigamente, lá atrás, a gente, com uma penicilina, uma bezetacil, tratava às vezes uma pneumonia, hoje a gente já não trata muitas doenças por conta da resistência das bactérias pelo uso inadequado da medicação. Não, mas isso é super importante, então fica aí um alerta, cuidado para quem tem um idoso em casa ou o próprio idoso que se automedica, precisa ter atenção nisso. E o doutor trouxe uma coisa importante, que são os quadros de infecções respiratórias provocadas por vírus, que eu acho que talvez seja até o mais comum nessa época. E aí, eu queria que você me explicasse, por exemplo, a gente percebe uma mutação, nem sei se é esse o termo correto, desses vírus. Então, assim, vem a vacina e logo vem uma outra cepa, e aí os casos e a gente percebe casos mais graves que atacam de uma maneira mais incisiva o paciente. Como é que você explica isso, assim? Por que você acha que isso está acontecendo? Mundialmente, né, a população, ela vem crescendo. E o dia a dia nosso, cada vez com a correria do dia a dia, a gente perde muitas vezes a questão de higienizar as mãos, muitas vezes, ou estar falando, ou mesmo assim tá com sintoma gripal, aí acaba conversando e acaba transmitindo a parte do vírus, que geralmente é por gotículas, que acaba sendo a transmissão. E a gente interage muito hoje, né? Então, são, por exemplo, pessoas que vêm de outros países para o nosso, gente que vai para outros países e volta com alguma coisa. Então, essa interação... Há muito cruzamento, assim, mundial, né? Acaba tendo o cruzamento das cepas. E aí, por vezes, a gente tem as mutações. A gente tem que nem não tinha doenças no Brasil, que hoje tem por conta disso. Ou vieram de fora, ou a gente foi viajar e trouxe. E acaba essa mutação que hoje em dia a gente... Mas a vacina continua sendo recomendada, né? A vacinação é recomendada, não tem... não é a vacina causou isso. Não, a gente tem a vacinação.
Lógico que a gente também existe alguns casos específicos onde a gente vai estar conversando com o paciente de alguns riscos e benefícios, mas a vacinação é super importante e tem que ser feita. E uma dica que a gente pode deixar para o pessoal de casa que está vivendo essas 4 estações em um único dia, como é que a gente pode, no dia a dia, se prevenir? A prevenção, melhor higienização de mãos, higienização de rosto, manter uma boa... paciente que tem muito ressecamento de narina, então hidratar a narina. Alimentação, com certeza, é uma coisa essencial, manter uma alimentação saudável e atividades físicas no dia a dia. Se tiver um lugar onde você vê que tem mais pessoas, principalmente parte da pessoa que está gripada, né? Se você está gripado, vai no lugar, leva máscara. Não pensa em só... Vamos pensar no próximo também, né? É uma questão de estar pensando no nosso próximo, né? Então, não é você que tem que se prevenir contra a minha gripe. É eu que tenho que te prevenir contra a minha gripe, né? Isso é uma consciência, né? Que é importante que todo mundo tenha. Então, fica aí as dicas que o doutor deixa para todo mundo. Hábitos saudáveis, sem dúvida, é o que mais ajuda nesse caso. Você não vai te impedir de adquirir a síndrome, mas você certamente vai passar por ela de uma maneira mais tranquila. Doutor, obrigada. E fica com a gente que a gente volta no próximo bloco mostrando mais um programa, um projeto incrível aqui do nosso litoral. Você sabe que saúde é coisa séria. Por isso, o Transmontano tem o plano certo para você, sua família e sua empresa. Com uma ampla rede de serviços própria e credenciada, incluindo a nova unidade GESP Santos e o Hospital IGESP Litoral, o mais moderno da Baixada Santista, para atendimento completo, adulto e infantil. E ainda conta com o laboratório IMD, Medicina Diagnóstica, que oferece padrão de excelência internacional. Sua saúde merece o melhor. Venha para Transmontano. Bora conhecer mais um projeto incrível aqui na nossa Baixada Santista. Eu estou no centro de Santos com a Tatiana, que é coordenadora do projeto Bruto Fruto, que atende a garotada em 4 modalidades especiais aqui. Tati, bem-vinda. Conta pra gente como é que surgiu a ideia do projeto. Bruto Fruto, ele existe desde 2015, né? Eu, enquanto coordenadora de educação integral, tive esse desejo de trazer o esporte, né? Para a molecada aqui da área central, do Morro, do Monte Serra, né? E aí iniciei com a modalidade de handebol, trazendo o handebol para as crianças, que na comunidade não era tão conhecido, né? É sempre o futebol que sempre é o primeiro, né? O preferido, né? E aí eu vim com o handebol trazendo e virou uma paixão aqui. Tanto que no nosso primeiro ano a gente já entrou lá para a Copa TV Tribuna. Ficamos em 2º lugar no feminino, numa escola do município, né? Então isso foi um marco, né? E no masculino ficamos em 3º. Aí deu um boom, né, no projeto. E começou assim, uma iniciativa pequena, focada no handebol, e aí você estava me contando que hoje já são 4 modalidades, né? E como é que foi evoluindo? Como é que surgiram as outras modalidades? A gente percebeu a necessidade, né, de ampliar. Teve dias que eu até comentei com você, estava com 65 crianças dentro de uma quadra, né, para o handebol. E aí eu percebi que a gente precisava virar uma associação, né, para poder ir atrás de leis de incentivo, né, para a gente poder subsidiar. Apoio, né? Isso, esse apoio importantíssimo, principalmente para o esporte, né. E aí, através do Promify, a gente veio com o skate. A gente iniciou com o skate feminino e aí somos a 2ª escola de skate feminina do Brasil. Isso quer dizer que é um marco muito grande, né? Só de meninas. E aí depois incluímos também o skate masculino, né? E temos o futsal. E temos também a dança, né, que chegou agora com o projeto Cultura da Quebrada, a dança com grafite. Nossa, que legal. E aí, isso eu vou pedir para ela explicar daqui a pouquinho como é que vai funcionar. Agora eu queria saber com relação à garotada. A gente viu gente de todas as idades aí.
Então eles começam, aqui a partir de que idade eles podem ingressar? A gente começa com 6 anos, as crianças, né? E a gente deixa sem limite de idades, né? Porque como o projeto já existe desde 2015, a gente tem crianças que já viraram adultos, né? E eles não querem deixar o projeto e acho importantíssimo a gente deixar essa porta aberta para eles, né? Muitos vão virando também voluntários. Hoje nós temos voluntários, né? No handebol, em todas as modalidades aqui, que eram alunos e agora tá nos ajudando, né? Tá dando aquela mão para poder... E tem também os alunos que viraram atletas mesmo, né? Sim, o Bruto Fruto ele vem despertando aí atletas aí na região, né? Então, todos os anos a gente tem enviado, né, para representar a cidade de Santos, né, atletas do Bruto Fruto que vão para os times da cidade. Que são talentos que podem vir a chegar até ser um jogador profissional, né? Um atleta profissional. Porque pela cidade de Santos eles começam a ter subsídios, né? Ter uma ajuda de custo e já tivemos casos também de atletas que foram do Bruto, foram para o Santos e aí foram para São Bernardo, São Caetano, né? E aí tem um longo caminho aí pela frente. Aí. Oportunidades, né? Que legal. E na verdade a oportunidade é que muda a vida, né? Porque às vezes você tem um talento escondido que você não tiver oportunidade de pôr em prática, né? Realmente é um desperdício, a gente pode dizer assim, né? Sim, o esporte ele tem esse poder, né, de transformar, né, as crianças. E aqui nas comunidades a gente colhe muitos frutos, viu? Porque tem uma questão, a gente fala muito da atividade física, né, como promoção de saúde, mas tem uma questão social muito importante aí, né? Por trás de todo o trabalho que vocês fazem. De reintegração social mesmo, né? De trazer para esse jovem uma oportunidade de vida diferente, pelo menos uma perspectiva de vida diferente. Né? Sim, a gente pode oferecer outros caminhos, né? A gente sabe que tem uns caminhos ali na realidade deles que a gente não quer para eles, né? Então aqui eles conseguem ter esse acesso ao esporte, acesso agora à cultura, né? Isso é fundamental. Muito legal. Agora conta que eu pedi para você segurar aí como é que vai funcionar o projeto da dança, que tem essa responsabilidade social também muito forte, porque você falou sobre o grafite, né? Sim. Então eu queria que você explicasse pra gente. A gente iniciou, né, na última terça-feira, dia 14, aí, o projeto Cultura da Quebrada, né? E a gente vem com a modalidade de dança e também o grafite, né? Então a gente vem através da Lei Rouanet, né? O incentivo federal, então quer dizer, é um crescimento muito importante pro Bruto Fruto, né? A Anitta vem aí dando esse patrocínio, ajudando. Também é uma empresa de Santos também, acho que tem muito significado, né? Um significado muito importante pra gente, né? E vem trazer essa oportunidade aí para os jovens da comunidade, essa arte urbana, né? Que tá muito próximo a eles, mas às vezes precisa ser ressignificado, né? Então trazer, a gente agregar essa cultura, essa arte aí para eles, tá sendo muito legal. Muito legal. Eu tô encantada, eu vi um pouco só do projeto, a gente vai dar uma rodada aqui, eu vou mostrar tudo para vocês. Tati, por enquanto, obrigada, que eu vou bater um papo com a garotada ali atrás. A gente invadiu a aula de dança da professora Angélica aqui para mostrar para vocês que é uma modalidade que eu tenho certeza que vai bombar, né? Tati, as professoras são voluntárias ou são contratadas? Como é que funciona isso? Agora a gente com a Lei Rouanet, né? A gente com a Anitta, né, patrocinando, as professoras são contratadas, né? E as aulas são totalmente gratuitas. A nossa equipe é formada por mulheres, né? Somente mulheres. Exclusivamente mulheres, né? Que a gente vem com essa pegada do empoderamento feminino, né? Então, nada mais justo de que todas serem mulheres, né? Dar espaço para elas, né? Isso, que na verdade exatamente. O projeto, você estava me contando que o projeto começou para atender meninas, né? Isso. E aí cresceu tanto, tomou uma proporção tão legal, tão gigante, que hoje é aberto para meninos também, mas aí você preserva as professoras todas, o comando sempre feminino. Isso é muito legal. É muito importante. E quem quiser falar com vocês, conhecer o projeto, participar, onde encontra vocês? Então, no Bruto Fruto, no Instagram, né, o @BrutoFruto, lá a gente tem um link que pode fazer a matrícula para as modalidades, né, e também através do nosso WhatsApp, 13 98 21 21 876. Vale a pena ver, conhecer. Obrigada, Tati. Eu que agradeço. E esse foi mais um Saúde em Movimento. Se você conhece uma iniciativa como essa, conta pra gente. Traz _Saúde em Movimento.
E eu não posso ir embora sem antes deixar um recado do Grupo Transmontano para você. Atividade física é saúde. Pratique, movimente-se.